Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado. Agora mais tranquilo pra gente poder fazer aqui uma reflexão, ou fazer um resumo a respeito da temporada Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz. Antes vou pedir para você deixar o joinha, like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a moral, beleza? Olha, vamos lá. Quem esperava uma vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro estava mentindo. Ou é muito emocionado. Nem o Vascaíno, aliás, nem o Vascaíno estava focado nesse jogo de hoje. O jogo mais importante da temporada para o Vasco da Gama é o jogo contra o Fluminense na quinta-feira, tendo em vista que a gente conseguiu a vitória em cima do Internacional e já não cairia mais para a segunda divisão. O Vasco, ao contrário do que eu falei no pós-jogo, que o Vasco até a Sul-Americana o Vasco deixou para trás, o Vasco conseguiu herdar uma vaga da Sul-Americana justamente porque todos os clubes que estavam atrás do Vasco passaram e esses clubes estão na Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense estão na semifinal da Copa do Brasil, ou seja, qualquer um que seja campeão, estou falando dos três, a 14ª, vai abrir uma 14ª vaga, porque esse time vai para a Libertadores, vai abrir uma 14ª vaga no Campeonato Brasileiro, ou na tabela do campeonato, na colocação do Campeonato Brasileiro para a Sul-Americana. Então o Vasco, mesmo fazendo tanto esforço para não estar lá, o Vasco conquistou aí o direito de ir para a Sul-Americana. Vai para a Sul-Americana, não caiu para a segunda divisão. E uma coisa que é importante eu falar aqui, para eu não ser incoerente com o que eu falo aqui, eu não esperava, ou eu não torci para o Diniz colocar um time titular hoje no sintético contra o Atlético Mineiro nesse jogo. Se eu falar isso aqui, eu criticar o Diniz por ter colocado reserva, eu vou estar sendo incoerente. Agora, não é porque eu não esperava ou que eu não queria que ele colocasse Nuno Moreira, Coutinho, PH, Barros, porque eu tenho certeza que jogar no sintético hoje, esses caras, esses mortos iam estar mais mortos ainda na quinta-feira, com exceção do PH que corre para um caramba, né? O Nuno Moreira e o Coutinho, então esses não podem jogar 2 vezes na semana. Então colocarem eles para jogar hoje no sintético ia comprometer sim o jogo de quinta-feira. Minha opinião, tá? Para quem acha que tinha que colocar, beleza, bacana, vamos seguir. Aí segue cada um com a sua opinião. Eu não eu preservaria. Porque para mim, quinta-feira é o jogo mais importante da vida do Vasco na temporada. Agora, não é porque ele tinha que poupar jogadores que ele precisava entrar com o Tietê de lateral direito. Não é porque ele tinha que poupar jogadores que ele precisava entrar com o Lucas Oliveira de zagueiro. Então as escolhas dele ainda foram erradas, ainda para mim. Ao meu ver, foram escolhas erradas. Agora, tem um cabaço no meio do Hugo Moura que não deveria mais jogar bola no Vasco. Esse aí já mostrou que não dá para confiar. Não é a primeira vez que esse cara faz isso e deixa o Vasco na mão. Com uma expulsão, jogando com o time reserva, em um campo sintético, o adversário com o time titular, brigando por Copa Sul-Americana, ainda com chances matemáticas de cair para a segunda divisão, porque o Galo tinha, era uma questão de saldo de gols, tá? Então, a gente tem que botar os pingos nos is para não ficar um discurso incoerente. Eu falei que eu preservaria, agora ficar detonando porque botou reserva, né? Vou trazer um trecho da entrevista coletiva do Fernando Diniz e depois a gente vai falar sobre um balanço do trabalho do Fernando Diniz, tá? Porque assim, o Vasco é a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Pior defesa do Campeonato Brasileiro é a do Sport e a segunda é a do Juventude, a terceira do Vasco tomou 60 gols. 60 gols o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma sequência de 8 jogos e 7 derrotas. Posso contextualizar essa, que botou reserva? Beleza. Mesmo assim não alivia. São 7 jogos, 6 derrotas. 8 jogos, 7 derrotas. Para que fique bem claro, eu vou deixar rolar aí o Fernando Diniz, que ele tentou argumentar essa derrota vexatória, falando que o time era reserva, falando que o gramado era sintético, que tinha que poupar jogadores, falou da expulsão, falou que o time voltou no segundo tempo com a marcação frouxa, errou, deu espaço para o adversário, enfim, vou deixar aí os argumentos do Diniz para depois eu voltar com a conclusão a respeito do Fernando Diniz. Boa noite. É difícil falar depois de uma derrota de 5-0. Eu acho que
Não dá para a gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente já estava 1-0, você perde o jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro, então não era a maioria. Todos os reservas e praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez, jogar num campo sintético sempre é difícil e é um time que tem uma vocação ofensiva grande, o Atlético Mineiro, e a gente pode falar da derrota, que é muito dura, a gente podia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo. Que a gente veio numa postura do segundo tempo para se defender e achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance, mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação. O jogo se assemelhou um pouco ao jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só por causa do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Então essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo da Copa do Brasil é que, independente de quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo se é a última rodada do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino, a gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio a respeito do técnico Fernando Diniz, eu falei que eu não ia ficar fritando treinadores ou botando a culpa, a responsabilidade em treinadores e achando que mandar treinador embora de 3 em 3 meses vai resolver algum problema no Vasco. Eu falei que eu ia parar com esse comportamento que eu tinha e que agora não tenho mais, tá? Até porque quando estavam pedindo a cabeça do Fernando Diniz, antes da janela, o Vasco sequer tinha um time. Então não dá para você responsabilizar. Você podia botar o Guardiola para treinar, o Hugo Moura de zagueiro junto com o Lucas Freitas, com o time sem volante. Você podia botar o Guardiola que a gente não ia resolver o problema do Vasco. Então não tem como eu responsabilizar e pedir a demissão do técnico. A partir da janela, da segunda janela, que chegaram as peças que mostraram que tem valor, os 2 zagueiros titulares, a volta do Barros como volante no Vasco, o Andrés Gomes, um jogador de escape e velocidade, então o Thiago Mendes, que agora estreou contra o Internacional. Então, a partir da chegada dos reforços, eu falei, agora a gente pode cobrar o Fernando Diniz, porque agora ele tem peça, agora não dá para isentar o Fernando Diniz do trabalho que está sendo feito no Vasco. Porém, eu ainda fui contra o pedido de demissão de vários torcedores, porque eu imaginei o seguinte, não adianta, quem é que vai, qual o treinador, o problema não tá, beleza, o Diniz, manda embora, para o Felipe assumir? Ou você acha que ia ter um Abel Braga para assumir 2 jogos do Vasco na reta final do Campeonato Brasileiro e 2 na semifinal da Copa do Brasil? Vai ter um técnico aí, como fez o Abel Braga no Internacional. Então, assim, nem era muito por causa do Fernando Diniz, mas era quem é o técnico disponível no mercado? Quem é o técnico que ia assumir essa bomba? Que ia pegar um final de trabalho? Então a gente tem que pensar em tudo isso antes de ficar só criando essa ideia de que demitir um técnico é a solução. Agora, para mim, fica claro o seguinte, o trabalho não tá legal. O Diniz não pode usar o argumento de que não teve tempo para trabalhar. Teve parada de Copa do Mundo de Clubes, teve parada de data FIFA, então teve todo o tempo do mundo para implementar a sua metodologia de trabalho com esses jogadores. Alguma coisa aconteceu no meio desse caminho que o time realmente parou de jogar futebol. Do nada um time que estava produzindo ofensivamente, produzindo defensivamente, parou de jogar futebol. Chegou a estar em 7º. Eu vou colocar um trecho lá da Cazé TV, que eu estava vendo o Casimiro falar. A gente chegou a estar 2 pontos atrás do Fluminense, 1 ponto atrás do Botafogo, brigando por vaga de Libertadores, e de repente, do nada, esse time parou de jogar, que é o que eu vim falando aqui direto, né? E aí ele fala, se esse Vasco ganhar a Copa do Brasil,
vai ser assim uma coisa, vai ser um milagre. Vai ser um milagre. Então vou deixar aí o Cazé falando a respeito dessa situação. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, de verdade, Igor, é um milagre, mano. É um milagre, mano. Você acha que hoje seria milagre Vasco que tá jogando? Cara, o Vasco perdeu 7 dos últimos 8 jogos. E isso, cara, não tem justificativa, cara. O salário do Vasco não está atrasado. O Vasco não estava com a corda no pescoço. Não tava, mano. Não tava. Se você voltar esses 8 jogos pra trás, o Vasco estava a 2 pontos do Fluminense. A 1 ponto do Botafogo. O Vasco tava olhando pra cima. Cara, é um negócio surreal. E assim, o que aconteceu? O que aconteceu, sabe? Assim, é difícil de você... o gol contra do Vitor Luiz, que tá no Vasco. Vitor Luiz tá no Vasco. Agora eu vou concluir o meu raciocínio em relação à demissão do técnico Fernando Diniz. Porque aí vai ter muita gente já me xingando antes de ouvir a conclusão. Ah, você está defendendo, está passando pano, você acha que tem que ficar com o Diniz, é por isso que a gente está se ferrando? Não. Eu já falei, para mim, o problema não é mandar o Fernando Diniz, que não tem ninguém para assumir essa bomba, não tem garantia de que o Vasco vai conseguir fazer alguma coisa demitindo hoje o Fernando Diniz. Agora, se ele for eliminado da Copa do Brasil, ele está na semifinal da Copa do Brasil, acabou a temporada para o Vasco. Aí é o momento de pensar ou de avaliar todo o trabalho feito pela comissão técnica do Vasco. E se você olhar para trás, o trabalho é horroroso. O trabalho é horroroso. Então, ainda não é o momento. Esperou, Copa do Brasil, eliminado para o Fluminense no domingo, demissão na segunda-feira, procurar um técnico para a temporada 2026, começar um planejamento já de ver quem são os jogadores que vão na barca, porque tem muito jogador para ir embora que não tem condição de jogar no Vasco. E hoje foi mais uma prova disso, o Hugo Moura, Cocão, Vitor Luiz, os outros que não entraram, Maurício Lemos, Jean David, enfim. Então assim, terminou a Copa do Brasil, foi eliminado no domingo, valeu, demissão, agora tem um tempo para poder trabalhar o resto de dezembro, porque em janeiro já começa Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca. Então terminou uma temporada, para mim, é o momento certo, ideal, para você avaliar o trabalho e ver se realmente vai ficar com o treinador para a próxima temporada. Sacou? É assim que tem que funcionar, cara. Não adianta vir um treinador em janeiro e o Vasco não ir ao mercado, não contratar bem, não conseguir montar um time, um elenco e 2 meses toma uma porrada no Campeonato Carioca, que é o óbvio, né? Não vai ganhar o Campeonato Carioca do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo. E aí a gente vai imputar ao próximo treinador a responsabilidade e já pedir a demissão dele com 2, 3 meses de trabalho para vir um outro técnico. Essa punheta de ficar trocando de técnico é que leva os times a jogarem a segunda divisão. Então a gente tem que ter calma, dar tempo para trabalhar, para aí depois a gente fazer uma análise do que está acontecendo. O próximo técnico ele pode ser avaliado quando parar para a Copa do Mundo. Então, finalizou. Foi eliminado para o Fluminense? Tchau, Diniz. Valeu, tá? Vai atrás de um técnico para trabalhar o Vasco até a parada para a Copa do Mundo. Chegou lá, tá em condição, tá rendendo, o trabalho tá dando certo, tem peça, tem time, tem que cobrar o treinador. O momento de demitir é esse. Vai parar para a Copa do Mundo, é um mês, você pode trazer um treinador para trabalhar para a próxima... para o próximo semestre. Então a gente tem que fazer isso, não ficar trocando de técnico. Ah, tomou uma porrada, 2, 3, manda o técnico embora. E olha, tomou 6, tomou 7. Mas já tinha gente pedindo demissão antes, com 2 derrotas, 3 derrotas, já tinha gente pedindo demissão. Até antes da janela já tinha gente pedindo demissão. Então a gente tem que ter calma, porque às vezes a gente só responsabiliza o técnico, só que a culpa também não é só do técnico. O técnico faz parte do pacote? Faz. Agora ninguém cobra o gestor, né? Ninguém cobra o Pedrinho. Cadê o Admar? O Admar que a gente elogiou com as contratações, tem que botar a cara. O que está acontecendo? O que aconteceu com esse grupo que parou de jogar futebol? Então o gestor tem que ser cobrado também, tá? Gestor tem que ser cobrado, jogador sem compromisso tem que ser cobrado, porque está recebendo bem, porque tem contrato bom, tá? Tem que ser pressionado para jogar, senão, meu amigo, pega o pano de bunda e vaza. Sai fora, some, se não tá com vontade de jogar, se não tem interesse, se não vai dar vida dentro de campo, eu não quero no Vasco. É assim que tem que funcionar. Essa é a minha humilde opinião. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui o pessoal lá da Sport TV, o Felipe Melo, que fez críticas ao Verratti, tá? A postura do Verratti. O Vasco tem uma decisão na quinta-feira.
Eu ainda falei num vídeo curto, falei, agora tem que tirar o Verratti, você vai ficar com -2 em campo. E ele fez isso. Ele tirou o Verratti, que é o caminho natural. Um time tem um meio-campista, um defensor expulso, o normal é tirar o centroavante e recompor a defesa. Foi o que ele fez. Agora eu não vou reclamar do Diniz porque ele fez isso. E aí o Verratti saiu chutando, reclamando, questionando. E aí o Felipe Melo falou, cara, faltou inteligência ao Verratti, que ele é um dos líderes do elenco. Na quinta-feira tem decisão. Ele sabia que ali é lógico que fica chateado, mas resolve isso no vestiário. Ele não precisava estar externando ali a revolta dele, porque o que o Diniz fez foi um movimento natural. Então vou deixar aí para finalizar e conto aqui com o seu like, seu joinha, seu comentário a respeito do que eu falei, discordando ou concordando. Comenta, segue, se inscreve no canal, tamo junto. Uma semana abençoada, se é que o Vascaíno pode ter uma semana tranquila, pensando na quinta-feira com o Fluminense ganhando de todo mundo e o Vasco perdendo para todo mundo. Mas vamos lá, né? Toda vez que o Vasco vai jogar um jogo, que todo vascaíno está desacreditado, desanimado, esperando uma porrada, de repente acontece um milagre nas nossas vidas, né? Aconteceu isso algumas vezes, vamos ver se acontece de novo. Comenta, curte, tamo juntos, fique com Deus, saudações vascaínos. Penso que é um momento assim de ter inteligência do atleta, sabe? O Verratti é o capitão do Vasco, né? Um dos, né? Eu não sei se ele falou realmente, parece que ele, olha, está direcionando ao Diniz, não sei, porque, óbvio, se ele está chateado com ele, chateado com a situação, com a expulsão, eu entendo. Agora, não é o momento para criar mais um tumulto no ambiente do Vasco. O Vasco, quinta-feira, tem uma semifinal de campeonato, esse não é o momento, sabe? Deixa para chegar, então, dentro do vestiário, cobra dentro do vestiário, externamente, da maneira que foi, publicamente, eu acho... É uma falta de inteligência muito grande fazer uma situação como essa. Haja visto o Vasco que tomou de 5 depois, né? Aí tomou de 5 depois. Então, foi um livramento para ele, né? Exatamente. Saiu. Não é que tirou porque tá mal tecnicamente, foi expulso um cara... Assim, o normal do futebol, geralmente, quando é expulso alguém do meio campo ou da zaga, você coloca um zagueiro e tira um atacante. É normal. Não é porque você tá mal ou tá bem. Então, acho que falta um pouquinho de inteligência e entender um pouquinho o momento do Vasco. Quinta-feira tem uma decisão de campeonato e um clássico contra um time que está mordido. Porque o último clássico, o Vasco ganhou e teve olé no Maracanã. Então o Fluminense está mordido. Então, assim, não é o momento. Dos 2-0. Exatamente, teve olé no Maracanã. Teve olé no Maracanã. Exatamente. Então, assim, não é o momento. Isso falei da virada, cara. Ali, né? Hã? Não, o Verratti experiente, dá uma vacilada dessa, né? Experiente, Esse momento os caras, assim, é o goleador do time, sabe? Capitão, você falou, é o capitão do time, sabe? Assim, a liderança. Então, existe um momento assim, cobra dentro do vestiário, vai lá dentro do vestiário e cobra, não pra fora. Porque isso, imagina o que passa pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco já tá pé da vida. Antes do jogo do Inter, os caras foram lá. Né? Aí conversar, tem até uma conversa boa, até gostei da educação dos caras conversando, né? Os torcedores conversando e tal. Aí agora, perde 5. Quinta-feira tem um clássico, ainda vai tumultuar mais o ambiente. Não, e ali não dá pra falar que é porque tava jogando mal, né? Não dá. Às vezes o cara é substituído no segundo tempo, 30 minutos, e fala, cara, também não fui bem, né? A culpa não é dele. Tá saindo bravo comigo mesmo, foi livramento, meu. Tá saindo bravo comigo mesmo, então. E ali não parece ser que ele tá saindo bravo por causa da atuação dele, né?